Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências, segunda parte. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do nascimento, e se esse estado não consistiria uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existe ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ela ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é quase como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, em que grau ela chegou ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que, anteriormente à sua encarnação, ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes perguntas. Número 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das idades adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? 4. De onde vem, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, abstração feita da educação, são os mais avançados do que os outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança dote recém-nascida e se a educardes nas escolas mais renomadas, jamais fareis dela um Laplace ou um Newton? Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas? Não resta dúvida, ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Disse-ia que isso depende do organismo? Mas, então, é a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, o joguete da matéria. Não tem mais a responsabilidade dos seus atos. Pode tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo está explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que adquiriram. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que percorreram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida, absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um
véu caia sobre todos os dias que precederem, e que, na vossa ignorância, os crieis nascidos no mesmo dia. Perguntareis naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que oculta o passado vem a se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo. Tudo será explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado algumas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade. Não vemos senão presente e não passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não, partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que as explicações é simples, natural, lógica, por uma ordem teórica. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica. Em relação à sexta questão, dir-se-á, sem dúvida, que o Hotentote é uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, Deus deserdou a ele e a sua raça dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é um homem, por que o procurar fazer cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Para ela não há várias espécies de homens, não há senão homens. Espíritos estão mais ou menos atrasados, mas suscetíveis de progredir. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Acabamos de ver a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Então eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daqueles que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer é possível de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los. Mas por que um que se esclarece, 1 milhão deles que morrem cada dia, antes que a luz chegue até eles? Qual o destino destes? São tratados como os réprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecer estar na mesma categoria que os outros? Qual o destino dessas crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem nada feito para o merecer? Por qual privilégio estão isentas das atribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver essas questões? Admite as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inumeráveis,
limitando-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á talvez, a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. É-nos suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela tivesse de obstinado contra a evidência e tivesse rejeitado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito haverá merecido e que autoridade teria tido, entre povos esclarecidos, uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja se colocou sabiamente ao lado da evidência. Se está provado que as coisas que existem são impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será preciso se admitir e se reconhecer que o antagonismo dessa doutrina e dessas dogmas não é senão aparente. Mais tarde mostraremos que a religião dela está menos distanciada do que se pensa e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando descia do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém falai do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: que, pois, diz os escribas que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio. Conheceram, mas o fizeram sofrer como quiseram. Assim farão eles morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que lhes haviam falado. João Mateus 17. Uma vez que João Batista era Elias, houve, pois, reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, do resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se o aceite ou não se o aceite, não se pode deixar de suportar se ela existe. No obstante, toda crença em contrário, o ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão, apoia-se sobre a imortalidade da alma, as penas e as recompensas futuras, a justiça de Deus, o livre-arbítrio do homem, a moral do Cristo, portanto, não é antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, a abstração feita de todo o ensinamento espírita que, para certas pessoas, não é uma autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da verdade da existência, não foi só porque ela veio espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e que só ela resolveu questões até então insolúveis. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. 3. Jesus respondeu a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer quando está velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse. É preciso que nasçais de novo. Vê adiante o artigo Ressurreição da carne, item 1010.